eu decidi que eu vou abrir o meu caderno de estudos de tarô com vocês a partir de agora. E vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu vou tirar uma carta aleatória, tá? Uma carta aleatória do tarô com vocês. Por quê? Tô usando o tarô de White, tá? O tradicional tarô de White. Eu vou fazer dessa forma porque, além de ser porque eu quero, porque o canal é meu, né? Brincadeiras à parte, eu acho que dessa forma a gente consegue fazer de uma maneira mais didática, uma coisa menos linear. Eu, pelo menos, prefiro dessa forma. E eu acho que a mensagem de cada carta pode ser útil para alguém em algum momento. Então, às vezes, essa carta vai ter uma mensagem, vai ter um remetente no dia de hoje, né? Então, assim, é remetente que fala? Destinatário, falei errado. Vai ter um destino, né, hoje para alguém. Então, assim, eu quero unir o útil ao agradável, né? Ensinar e ajudar quem precisa. Então, a carta do dia vai ser o 5 de ouros. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Foquei. O 5 de ouros é uma carta que a gente já olha, a gente já entende o quê? Frio, pô, tá frio. A minha mãe costumava me ensinar essa carta da seguinte forma: vê que eles estão andando no frio, tá? Tem um de muleta, todo quebrado aqui, uma outra passando frio, e eles estão passando na frente de uma espécie de uma igreja. E eles preferem andar no frio do que, sabe, tipo, todo estourado, todo largado, todo ferrado, do que entrar ali e buscar ajuda, se aquecer pelo menos no calor da lareira, que obviamente tem uma luz saindo dali de dentro, então tem uma lareira, ali tá quente, ali deve ter comida, então eles preferem passar, andar pelo frio do que buscar ajuda. Então a gente já vê um sentimento de muito orgulho nessa carta, né? Então vamos à anotação do 5 de ouros. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em duas partes, não sei como vai ser, mas vamos lá. 5 de ouros. As minhas anotações são assim, gente. Eu tinha começado a colar os adesivinhos aqui com as cartas. Eu colei só de Marcélia, não colei o de White aqui ainda. Mas vamos lá. É uma carta que a polaridade dela é negativa, tá? É uma carta do elemento terra, ou seja, signo principalmente touro, virgem e Capricórnio, tá? Falamos desses três signos, mas principalmente do signo de touro, essa carta. É um período de tempo lento, né? Se você for perguntar quanto tempo vai demorar para eu conseguir tal coisa, pô, vai demorar alguns meses aí, tá? Vai ser um período mais lento, é uma coisa que demora mais, muito provável que seja no inverno, tá? Porque essa carta ela fala do inverno, então pode ser que seja no inverno, pode ser que demore alguns meses, tá? Então você vai usar essas interpretações. A interpretação dessa carta, se ela cair assim, retinha, ela fala sobre perdas financeiras, instabilidade, sensação de abandono, crise material ou emocional e exclusão. E se ela cair desse ângulo aqui, ó, ela fala muito sobre recuperação lenta, tá? Superação de dificuldades, aceitação de ajuda, esperança após tempos difíceis. Então, você percebe que as cartas, elas sempre vão ter dois significados. Se ela cair invertida, ela quer dizer uma coisa, e se ela cair assim, ela quer dizer outra, tá? Basicamente, é sempre o oposto. Se ela cai assim, ela diz sobre perdas financeiras, aqui a gente vê uma recuperação lenta, superação de dificuldades. Você estava passando por uma dificuldade, aí você perdeu alguma coisa, mas você está se recuperando, devagar, mas está indo, entende? Então, assim, aqui a gente tem a situação material de dificuldade financeira, de dívidas, de pobreza, sensação de carência material, tá? No lado mental, desânimo, baixa autoestima, sensação de desamparo, tá? Pode ser uma pessoa fria também, uma pessoa orgulhosa, né? Sentimentalmente, crise na relação, afastamento, frieza, sensação de não ser acolhido ou acolhida dentro do relacionamento. Os conselhos são: material, busque ajuda se necessário, saia do orgulho, né? Aceite apoio para superar as dificuldades. Então aqui a gente vê
muito que a pessoa, né, que está recebendo essa carta precisa buscar ajuda, aprender a buscar apoio, né? Não tem necessidade de passar por um período extremamente difícil sozinho, sozinha. Às vezes você pode pedir uma ajuda a um colega, né? Alguém para te ajudar naquele trabalho específico. Você não precisa passar a dificuldade toda sozinho, sozinha. O orgulho pode te prejudicar muito, né? No lado mental, trabalhe sua autoconfiança, não se isole em tempos de crise. Busque ajuda, sabe? Não fique, se isolar e sair de perto de todo mundo quando as coisas ficam difíceis não é a solução, tá? Se fosse a solução, todo mundo virava monge e quando estivesse bem a gente se interagir, quando não estivesse a gente ia meditar no meio da montanha, né? Mas a gente não precisa se isolar, a gente tem pessoas à nossa volta que podem nos ajudar. Se você não tem, busque pessoas assim para o seu círculo social, né? Terapeuta, busque um profissional da área para te ajudar nas dificuldades emocionais que você estiver enfrentando. Sentimentalmente, dificuldades emocionais que pedem acolhimento, paciência, empatia mútua. Então, assim, poxa, como é que tá a relação? Bom, a relação tá passando por um período de dificuldade, de frieza, de distanciamento. Tem um orgulho aqui, pode estar falando de orgulho ferido. Poxa, essa pessoa tá preferindo sofrer do que procurar você, sabe? Tá se mantendo ali na defensiva, no orgulho. Então, assim, aqui essa carta, ela pede muito acolhimento, muita paciência com o outro dentro dos relacionamentos, sejam amorosos ou não, tá? E muita empatia com o outro, e que o outro tenha empatia com você. Essa carta, ela, se você olhar, ela lembra muito, gente, é até engraçado, porque hoje tá muito frio aqui na minha cidade, então, tipo... 5 de ouros, tá? Beleza. Como tá o tempo aqui? Tá muito frio, gente. Como tá o tempo na minha cidade hoje? 5 de ouros, tá muito frio, tá quase geando de tanto frio. Então, assim, aqui você vê que também pode ser utilizado no cotidiano. Poxa, como que tá o clima na cidade? Tá frio, pô, tá frio. Se tu perguntar assim, pô, quando que eu vou fazer tal viagem? Pô, pode ser no inverno. Entende? Então, assim, é você pegar esse tipo de anotação, esse tipo de informação e adaptar a sua pergunta. Poxa, perdas financeiras, então, pô, aqui, se eu aceitar esse projeto, perdão, se eu aceitar essa proposta profissional, esse acordo que está sendo me oferecido, pô, isso pode te gerar algumas perdas financeiras. Isso não pode não ser tão benéfico, tá? Pode trazer uma instabilidade material para você, até porque o naipe de ouros, ele fala muito sobre material, né? Pode ter, assim, uma crise aí no seu financeiro se você for por esse caminho. Pô, como que tá? Eu vou conseguir me recuperar dessa crise financeira que eu tô passando, ou eu vou conseguir me recuperar dessa situação de saúde? Pô, tá invertida, uma recuperação lenta, tem uma superação das dificuldades, né? Se você aceitar ajuda, a melhora vai ser mais rápida, sabe? Esperança, você precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar, ter fé de que as coisas vão melhorar, porque por mais que não pareça, estão melhorando gradualmente, mesmo que devagar, mas estão melhorando, tá? E aceitar ajuda para que essa fase seja ultrapassada, para que essa barreira, né, seja desconstruída, seja vencida na sua vida. Então, assim, tudo vai depender muito da forma como você vai olhar para essa carta e a forma como você vai interpretá-la, de acordo com a pergunta que for feita. Por isso que é muito importante que quanto mais a pergunta seja objetiva, sabe? É muito importante que a pergunta seja mais específica e mais objetiva possível. E é por isso que também é muito legal a pessoa ter uma troca, de falar assim, poxa, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque aí fica muito mais fácil você conseguir encaixar essa carta na vivência daquela pessoa, porque você já entende o que tá acontecendo. Então é mais fácil do que tu falar isso tudo e tu ter que ficar adivinhando, pô, será que essa pessoa tá perdendo? Será que essa pessoa tá
O que essa pessoa tá perdendo? É financeiro ou é emocional? Sabe o que tá rolando? Então é interessante você ter essa troca também com o consulente ou a consulente para que você entenda e dê um diagnóstico melhor, mais preciso para essa pessoa, tá bom? Gente, não vou me estender mais porque já tá acabando o tempo. É isso, eu espero que vocês gostem desse